Olá. Então vamos começando nossa live. Hoje é 24 de fevereiro de 2021. E aí, Pai Hermes de Xangô já está chegando. Olha, eu nunca fiz isso, viu? Só para avisar como é que eu faço para colocar para nós conversarmos. Eu mandei um convite. Olá, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Aqui, vamos ver se eu consigo fazer a primeira vez que começo a live, né? Então, sejam muito bem-vindos. A gente está tudo aprendendo aqui e já vamos ter uma conversa, Pai Demis de Xangô e eu, sobre tradição e tradução, né? A intraduzibilidade do sagrado. E aí, Wellington, seja bem-vindo. Que bom que vocês estão aí, que bom que, né? Ah, conseguimos! Agora foi. Achei, meu irmão. Aqui tá dando para ouvir bem? Dá para ouvir bem. Pelo menos para Então tá mim bom. dá, não sei se para os outros. Tô ouvindo direitinho. Deixa eu até aumentar aqui. Aí, agora eu ouço melhor ainda. Ai, que delícia! Ela começa porque eu nem sei fazer o que ela fez aí, que é entrar primeiro e convidar, eu nem nunca fiz. Eu já fiz muitas lives, mas não sei também. Apareceu, né, tem dois bonequinhos aqui embaixo, daí diz para mim, né, que eu comecei, se eu queria convidar alguém, daí eu selecionei o irmão. É isso. Eu preciso aprender, hein? Aprendeu, A entrar ainda primeiro que eu falei, ela vai, eu vou no embalo. vamos junto. Ai, que legal. Já temos alguns amigos já. Sejam bem-vindos todos. E como é que tá, Pai Dermes? Tudo tranquilo? Estamos bem, graças a Deus, né? Nesses dias bastante conturbados, é quando a gente mais tem que manter a calma, os cuidados, né? E esse encontro vai facilitar isso tudo para nós. Apesar de estar quente aqui, mas eu uso essa expressão, aquece o coração da gente, né? Verdade. Ah, Juntar o Josi povo. tá aí. Ô, boa noite, Tatiane. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos, vamos chegando. Que bom que vocês estão aí. Poxa, é um carinho, né, que a gente faz também um ao outro, porque, assim, às vezes a gente tá na correria, na loucura dos estudos, do trabalho e os problemas, né? E, e é bom trocar uma ideia. Nossa, Hum, muito bom mesmo. É bom demais, sempre. E como não dá para juntar na rua, nem por isso, né? A gente já usava todos esses mecanismos. Agora, então, Ah, eu tô aprendendo tudo na pandemia, porque ano passado foi a primeira vez que eu fiz uma live com os amigos. O Gito Verde foi quem primeiro me convidou para uma live, foi a primeira live que eu fiz. Boa noite, querida. E assim, aí a gente vai pegando o jeito, né? Aí o Wellington que me convidou logo em seguida e a gente engatou nas lives lá. é bom demais. Eu vou aprendendo também devagarinho, mas vou.
Não, a gente é meio truculento, não sei, eu sou bem... Eu tenho muita dificuldade com tecnologia, né? Então, eu não sei o irmão, mas é uma loucura para mim. É tudo muito bom, muito preciso e muito rápido, né? Então a gente vai aprendendo. Eu sempre comento assim, que deve não, existem, sei lá, 1000 modalidades diferentes desse celular que eu tenho aqui. Mas ele é tão poderoso, coisas que eu nunca imaginei na infância. Ou a gente via nos Jetsons, sei lá. Isso, pra gente nesse nível, né? Não é? Do futuro. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu vi alguém falando no WhatsApp, eu falei, o que que é isso? E já era meio paranoico, né? Porque a pessoa que gravou para o outro, do outro lado do mundo, ficava toda hora para ver se tinha a resposta. Eu falava, mas a hora que ele acordar, o fuso horário, ele vai ouvir, vai responder. Deixa a pessoa dormir. E a gente, eu não sei, eu gostava de escrever carta, né? Escrever à mão, Sim, correio, essas coisas na infância. Agora eu tô conseguindo achar umas pessoas que. A Cláudia a Maia, né, a abobrinha da editora Monstro dos Mares, topou a gente trocar carta escrita à mão, né? E bom eu acho demais. porque são pequenos computadores, Uhum. esses celulares que a gente tem na mão, né? Então, acaba mudando. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa, né? Sim. Traduz, a gente precisa adaptar toda a forma de entender e comunicar a essa realidade do computador. E Sim, muita coisa se perde nas traduções. e é tudo muito imediato, né? Por um Exato. lado, une, mas por outro lado, exige, se a gente não tomar cuidado, você, pensando até na tradução de tudo para o dia a dia, você, eu tenho que dar uma resposta precisa já agora. Mas espera aí, por quê? Preciso mesmo, né? De repente não é o momento, eu não estou preparado, é o calor da hora. Então vamos fazer o rascunho lá no Word ou aqui no celular tem um bloquinho de vamos fazer o rascunho primeiro, para depois a gente ver se, né? Aí depois inventaram até o poder apagar a mensagem, porque às vezes a gente manda errado, ou se arrepende mesmo, não tá, não era aquilo, vamos fazer melhor. O outro às vezes não entende com o cuidado, quer dizer, o outro tem as preocupações dele, então às vezes você não quis, mas ele, né? Ou então pelo contrário, às vezes você foi ofensivo e a pessoa é tão gentil que ela não toma aquilo como ofensa e você recebe um bafejo, assim, um perfume, dizendo, olha aí, tá vendo? O outro tá tão carinhoso lá com você e você soltando fogo aqui, né? Exato. E eu, particularmente, tenho muita dificuldade nessa coisa de amaciar a fala, de tornar agradável a forma, né, de apresentar a fala. E eu já percebi, assim, em conversas, que nem conversar com o irmão é uma facilidade, porque tem essa coisa do não pegar como ofensa, não pegar como rispidez. A rispidez é o jeito, né? A dificuldade, mas não é a mensagem, não é aquilo que eu estou querendo comunicar. E não é fácil para as pessoas também entender isso, né? Da comunicação. Assim, eu creio que o transcendente, essa questão da espiritualidade, ajuda muito nesse processo da comunicação. Ajuda pelo cuidado, né, que a gente procura ter, e eu uso a gente pensando no plural mesmo, em todo mundo que trabalha de uma forma ou de outra com o sagrado, e não só com a palavra, né, porque quando a gente conversou é tanta coisa, mas a irmã colocou isso, né, da tradução em todos os sentidos mesmo. Então é a palavra, o gesto, é tudo. Quem tem a ocupação, não vou nem dizer preocupação, né, mas quem tem a ocupação de chegar ao coração do outro vai mediar, seja a tradução de um termo, a gente estava discutindo aqueles contextos, né, que depois vão entrar aqui, seja, no caso das religiões tradicionais de terreiro, a leitura de um oráculo, que não é privilégio das religiões tradicionais de terreiro, mas eu estou pensando, os búzios falam, são os búzios, eu não tenho que dar pitaco, eu tenho que traduzir o que está ali, e depois eu posso, evidentemente, conversar para construir um encaminhamento,
mas não é sair o quadro, vamos pegar a matemática, faz de conta, sai o quadro e fala que são 8 porque o 8 é mais bonito para mim. Não. A mesma coisa na fala de um guia espiritual, na fala de um orixá, a fala é precisa, mesmo que às vezes haja até uma dificuldade de compreensão no nosso idioma materno. Então, quem é o encarregado de passar aquilo, precisa ter o cuidado. Vamos dizer assim, não é uma resenha, eu não estou fazendo uma resenha, um comentário crítico ao que o orixá falou. Não, eu tenho que passar o recado, aí vamos construir juntos, tá? O recado foi para a pessoa, foi para a comunidade. Ok, agora como é que nós vamos fazer essa construção? Aí sim, chegou para nós, vamos fazer com as nossas mãos. Mas é como passar o telefone sem fio, né? A brincadeira nossa da infância também. O que chega lá à frente é o texto original. E por lidar com o sagrado, aí a gente cai também naquelas conversinhas gostosas nossas, eu digo conversinhas no carinhoso mesmo, que é a questão de fundamento e fundamentalismo, porque a gente às vezes se mata, a gente briga por vírgula, por sinônimo, né? De tanta ocupação que a gente tem mais com a letra do que com o espírito, né? Isso é universal pelo jeito. E querer impor ao outro a nossa interpretação. Sabendo que é uma interpretação, sabendo que existem fontes, que as fontes não são, nós não somos a fonte. Sim. Nós não somos o local da mensagem original do transcendente. O transcendente passa por nós. Mas nós somos só um canal, né? Então, quando a gente fala de sagrado, eu acho importante a gente colocar que o sagrado é além de nós, né? Ele não nos pertence. Então, o fundamentalismo é aquele lugar de se achar dono do sagrado, de se achar o local de delimitar o sagrado, onde ele começa e onde ele termina. E isso não é possibilidade humana, né? Dizer onde começa e onde termina o sagrado. E são questões assim que me passam muito quando a gente fala de traduzir mensagens, e é exatamente isso que o irmão falou do telefone sem fio. Isso acontece em todas as religiões. Por exemplo, um local que eu trabalho com os textos da Bíblia, né? Eu trabalho muito mais com o Antigo Testamento, que é base tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo, né? Que seria a Bíblia hebraica ou o Antigo Testamento. Então, também acontece muito essa questão do telefone sem fio. É complicado. Nossa, demais! Muito complicado. E como a questão... Desculpe, diga. Fica à vontade. Quando as pessoas pegam os textos e acrescentam muitas vezes... Preciso lhe dizer uma coisa e eu vou fazer isso publicamente. Quando o irmão tirou os búzios para mim, eu fiquei tão admirada com a sua postura de dizer, isso é o que o orixá diz, e isso aqui é o que eu estou dizendo, de fazer essa diferenciação. Precisa, né? Para mim, isso foi assim, eu fiquei assim, admirada do começo ao fim, porque eu conseguia entender o que era uma coisa e o que era a sua fala. E isso não se faz muitas vezes no campo, por exemplo, do cristianismo. Isso está escrito e isso é o que eu estou interpretando. Até porque quando a gente, aquela palavra que eu usei, encaminhar, né, por exemplo, o recado foi aquele, é um recado muito direto, mais direto. Às vezes as pessoas me perguntam, qual a diferença dos búzios e do tarô, por exemplo, né, as terapias oraculares com as quais eu trabalho, na parte profissional. Os búzios são mais diretos, eu entendo assim. E o tarô não, ele é mais abrangente, é como se fosse assim, um é mais sentido denotativo, o outro mais conotativo. Embora eu esteja usando isso para simplificar, porque a riqueza dos búzios, os itãs, as narrativas, não tem como dizer que é denotativo somente, imagina, mas para tentar diferenciar. Então aquele veio o recado, aí a pessoa está olhando para mim, ela pode estar tranquila, ela pode ter ficado desesperada, ela pode, como é que nós vamos, nós humanamente, encaminhar esse recado, que não é para assustar, não é para, ou também, está tudo maravilhoso, então não preciso fazer nada da minha vida, não, nós precisamos desse encaminhamento. E esse cuidado, ele é muito necessário, porque senão a gente se perde, e aí falta poesia,
Porque se nós estamos lidando com a tradução da palavra, seja ela escrita ou não, forma e conteúdo. Então eu me lembro, por exemplo, há uns, sei lá, acho que foi em 2010, eu achei um poema, eu não pensei em procurar para nós hoje, mas é uma autora, me escapa o nome, eu já te falei, eu para nome é terrível. E ela escreveu um poema muito bonito. E nesse poema ela diz o seguinte: às vezes Deus capricha tanto, eu lembro que isso era nos primeiros versos, e ela faz uma lista de situações felizes, bem-estar. Eu postei isso no Orkut. No dia seguinte havia comentários, que coisa linda, e gente assim reclamando porque Deus não capricha tanto às vezes, ele sempre capricha porque ele é perfeito, porque ele, entendeu? Começou uma teologia meio enviesada, que eu falei, gente, é um poema em que a pessoa pegou um momento, seja real ou não, nossa, se Deus capricha sempre, esse foi o, né? Eu lembro um outro momento também, que esse eu me lembrei de você esses dias, eu trabalhava num projeto na Baixada Santista há muitos anos, e a gente estava numa roda de yoga, de várias propostas físicas, holísticas, tal. Daí eu falei assim, ó, pessoal, o professor Hermógenes, que é uma referência no yoga, ele tem uma frase muito bonita, um texto, que diz o seguinte, que talvez tenha havido um erro de tradução, quando aparece assim, ele fala de uma forma bem simples, não é ao pé da letra, quando aparece assim, não devemos julgar, não julgueis, não sereis julgados, não condeneis, ele diz que julgar a gente acaba julgando, mas a gente não deve condenar, o julgar vai ser uma avaliação para eu repensar minha atitude. Nesse momento levantou uma menina batendo no peito, porque o céu e a terra passarão e as minhas palavras não, e eu pensei, pronto, é hoje que eu vou para o umbral, com a ajuda dessa menina que vai me esganar. Eu falei, minha querida, nós não estamos discutindo religião aqui, é um texto de um professor que ele pegou e achou lindo, quer dizer, a gente avalia sim as posturas da gente, do outro, mas não vamos condenar, vamos acolher. Eu falei, bom, eu não estou sendo acolhido aqui, eu preciso mudar o discurso. Então a gente se pega, né, eu lembro o poema aí no Orkut, que eu achei a coisa mais linda do mundo, depois uma fala que sempre me botou para cima, né, na minha experiência pessoal, falaram que lindo que o professor Hermógenes colocou, não importa o texto original lá, mas sim essa postura, já que a gente vai olhar para o outro mesmo, que não seja condenando, tá, ele fez assim, para ele serve, para mim não, o Buda coloca isso, né, aquilo que eu reprovo em você, eu vou corrigir em mim, então a gente vai fazendo esse mosaico. E hoje nós vemos, Ângela, de tantas coisas que a gente já começou aqui e vai embora, conversamos um pouquinho também sobre isso, a dificuldade da campanha da Fraternidade Ecumênica para muita gente. Sim. E eu, por exemplo, hoje eu postei lá, você viu, eu tinha lido aquela parte já há uns 3 dias sobre as religiões tradicionais de terreiro, os crimes de racismo religioso, etc. e tal, e falei, olha, eu estou sendo contemplado aqui numa particularidade, num diálogo que quer e é, né, que se pretende e é amplo, então como é que eu não vou caminhar junto? Sim, verdade. Aí o pessoal briga por pronome, de plural, não aceita a questão das reflexões sobre o masculino, o feminino, o neutro, novas possibilidades para o futuro, que não vai ser na canetada, a gente está aprendendo tudo isso para contemplar numa fala o máximo de pessoas, questões de gênero e todas elas, todo mundo se sentir acolhido. Aí a gente faz um discurso de acolhimento, tá, então você precisa mudar isso e aquilo para afinar melhor, mas eu não quero, eu quero que o outro mude, né? Exato. Agora eu me lembrei de uma frase que o David Howard, que é o Naked Pastor, né, que é esse perfil que de vez em quando eu reposto, traduzo as postagens dele, que é Pastor Nu em inglês, né, o nome da página dele, que ele tem uma tirinha que ele fala, ele mostra Jesus falando com os religiosos, dizendo, vocês usam a Bíblia para determinar o que significa amor. Eu uso amor para determinar o que significa a Bíblia. Então, qual que é a chave de leitura que nós temos? Se a chave de leitura é a inclusão, se a chave de leitura é que contemple a todos, então a gente precisa começar a reler os nossos textos sagrados de maneira que acolha a todos, que alcance a todos, né? E não usar a nossa intolerância como chave de leitura para os textos, né? Porque é possível, com certeza. Se não se levar em conta, por exemplo, como os textos foram escritos, né? A Bíblia, por exemplo, não foi escrita por pessoas, por um único grupo de pessoas, numa única época, um único contexto histórico. Ela é muito diversa. E o irmão falou agora de poesia, né? Que o quanto as pessoas começaram a perturbar no Orkut por causa né, de algo poético.
E isso me remeteu também ao fato, por exemplo, um terço do Antigo Testamento foi escrito de forma poética. Como é que nós vamos pegar esse tanto de texto e usar como legislação para condenar alguém? E usar de forma, assim, sem contemplar as características da poesia, as características literárias, contextuais, o momento de quem estava escrevendo. Toda essa subjetividade em torno da escrita poética, né? É algo realmente tenso, né? Mas eu quero E aí quando aproveitar você como e questionamento. aí antes disso, aí quando você pega as traduções, por exemplo, feitas pelo pessoal do concretismo, os irmãos Campos, né, de textos bíblicos, o pessoal surta, porque fala, meu Deus, aqui parece que não é que não parece que não é Verdade. porque você está jogando não só com o conteúdo, mas com a forma, em tudo. É uma tentativa aproximada, claro, né, no nosso idioma, mas de criar ritmo, volume do texto, situações que são da tradução. E que quando, às vezes, a gente pensa no texto, seja falado ou escrito, religioso, sagrado, a gente fala, não, eu tenho que ser fiel à mensagem. Mas a gente pergunta até por profissão, né, será que a mensagem ela se dissocia da maneira como ela vem? Não é? Como é que não é por aí? E aí a Tanto gente que entra na traduzibilidade. pois é, e o que é legal que os irmãos ouçam, todos aqui, todas, é assim, quando nós tivemos uma das últimas conversas, a Ângela me estava falando certas coisas, pensando em conceitos do Yorubá. E o interessante é que, enquanto ela falava, eu pensava no Antigo Testamento. E a sensação que eu tinha, isso é diálogo mesmo, né? Porque ela falava, não faz sentido. E eu jogava tudo para o Antigo Testamento. Eu falava, pois é, mas e aqui e ali? E olha, a gente tem tanta coisa conectada, tanto do contexto do Yorubá quanto do hebraico, por exemplo, que dá para a gente fazer uma conversa a noite inteira aqui. Pois é. Mas eu quero pegar esse gancho e falar exatamente a minha dúvida publicamente, né? Que eu tinha comentado com o irmão. Porque eu tenho lido em vários textos, a partir da nossa primeira conversa, quando o irmão Ori, né? Sobre essa questão do que é o Ori, né? Eu comecei a ler vários textos, vários autores falando sobre isso, seus próprios livros, né? Tem algum, já né, tem que fazer as propaganda. O livro do irmão, É. um deles está aqui, né? O livro dos orixás, e tem vários outros que o irmão escreveu e que ajudam a perceber algumas coisas. É que, por exemplo, eu já vi Ori sendo traduzido como cabeça. Hum. Mas, assim, ao mesmo tempo, ali, por exemplo, o professor Sidney, né, fala que não é exatamente isso. Não é, e daí alguns falam que tem a ver com a força da pessoa, que tem, né? Mas realmente para mim é confuso. E aí eu percebi que a gente não tem como traduzir exatamente de uma cosmovisão, de uma forma de interpretar o mundo para outra. Uhum. Não existe equivalência perfeita entre as línguas, entre as cosmovisões. Então, como entender Ori, né? O que o irmão podia ajudar nesse sentido? Dentro da pequenez aqui da minha vivência, mas assim, eu costumo dizer, o pouco que eu conheço do Yorubá, ou mesmo de algumas palavras de línguas banto, que são, porque isso que você falou, tudo bem, da intraduzibilidade, já é difícil, sei lá, vamos dizer assim, do italiano para o português, do francês para o português. O que dirá de culturas, muitas vezes ágrafas, em que a oralidade é muito marcada, muito, né? Então, e mesmo que fossem escritas, a gente tem, por exemplo, os ideogramas, né? Como é que você traduz um ideograma? É uma loucura, porque muito do conceito se perde e também se ganha, claro, né? Com as correlações, enfim, por aí vai. Então, por exemplo, se você, antes do Ori, se você pensa em Urum e Aie, eu costumo nos livros colocar plano espiritual e plano físico, que não é o ideal. Mas só que se eu coloco o céu, a pessoa já pensa às vezes num céu fisicamente para cima. Quando você pega a cultura iorubá, o plano espiritual é dentro da terra, por isso que nós temos muitos mitos em que
o ser se diviniza, se torna orixá, que também é um conceito muito grande, tem diferenças em várias religiões tradicionais de terreiro, uma pluralidade muito grande, mas muitas vezes o ser se diviniza entrando na Terra. Então, ali, não é um negativo, não é inferno no sentido inferior, é inferior e negativo, não, é inferior ao centro de tudo. Então, se eu coloco céu, a pessoa já correlaciona, primeiro que não corresponde a céu. Segundo item, nessa questão até do sincretismo, de fazer esses paralelos, isso é muito saudável. Culturalmente, na Umbanda tem uma força espiritual, inclusive, o sincretismo, alguns negam, mas a maioria de nós abraça, identificando o orixá é isso, a energia do santo é aquilo, e como convivemos na nossa história no próprio Brasil. Mas assim, a pessoa começa a associar Iansã, Santa Bárbara, tudo bem, Xangô, São Jerônimo, ou outro santo, São João, sei lá. Aí quando chega Exu, o diabo. Mas que forma de sincretismo é essa? Não parte da visão do escravizado que teve que se valer do sincretismo por uma construção. Parte de quem já colonizou, já foi para lá, escreveu, primeiramente um padre francês, cujo nome me escapa, como eu sempre falo, o nome é terrível, né? O nome do colonizador pode ignorar, viu? O Pierre Verger anota, do Verger, eu lembro, tá vendo? Todo mundo anota esses primeiros textos em francês que colocam Exu é o diabo porque tem falo, porque tem tridente, papapá, papapá. Então, a questão do Ori, seja a abordagem que a gente aprende nos terreiros e candomblé, um pouco também na Umbanda, dependendo do segmento. Os trabalhos do professor Sidney, do professor Márcio de Jagum, que eu te falei tantos e tantas, dos mais velhos, né, dos mais experientes, é que, de fato, o Ori corresponde à cabeça física como receptáculo, sim, mas ela é muito mais como uma partícula da divindade, uma divindade pessoal, que é tão séria, tão ligada ao livre-arbítrio, ao caminho, que também Odu, muitos traduzem como destino ou como caminho, eu gosto mais de caminho. É tão importante na correlação daquilo que o indivíduo se propõe a fazer nesta vida, que claro, também tem 1000 possibilidades, que o que acontece? Se o Ori não é cuidado, não há orixá que consiga lidar com as energias dessa pessoa. Então, alguém está doente, você tem todo um cuidado espiritual que se alia à medicina ancestral, sim, e também à medicina alopática, né? Você não vai tirar a pessoa do hospital, do SUS, não, você vai somar forças. E nesse somar forças, você tem a ação de Exu, a ação de Obaluaê, do orixá de cabeça daquela pessoa, dos guias, enfim, você vai amplificando. Se o Ori daquela pessoa está fechado, pensando em termos psicológicos, se ela não quer se curar, se ela mesma se sabota, falando popularmente, não tem santo que ajude. Então, por isso que o Ori é o primeiro que a gente cultua, não é? Como você acordou, por exemplo, você agradece a ele, você pede a ele que lhe dê caminho, que o oriente. O Ori está associado, sim, à intuição. Esses dias, num grupo que nós temos de estudos de Umbanda, saiu o assunto sobre a intuição. Como identificar a intuição e quando é o meu ego? Eu falo, olha, tem várias pistas, mas no fundo a gente sempre sabe. Só que a gente, né, mas com o tempo você afina. Então o Ori está indicando o caminho, você tem o livre-arbítrio sempre, inclusive, de não seguir. Só que daí você se estrepa. Por quê? Porque quando você nega o Ori, você está negando sua própria natureza. Então é como assim, eu sei que aquele relacionamento é abusivo, tem um monte de luzinhas piscando para mim, mas eu vou, porque aí o ego fala, né? Porque eu sou capaz de mudar o outro, mudar a relação, mudar a mim, aí não dá certo. Aí você sai do relacionamento, parece que o Ori tá na esquina assim. Tá vendo? Eu não avisei. Isso eu sei bem. Não é? Então, todos nós, né? Então a gente traduzir Ori só como cabeça, você, numa necessidade, você traduz, mas faz uma nota, faz um comentário de meia hora, sei lá, para explicar que é muito mais. E não apenas o conceito de Ori que vem do Yorubá, como a gente discutiu aquele dia muito gostosamente. Quando a gente pensa na Umbanda, que se fala mais do anjo de guarda, eu encontro nas pesquisas, nas convivências, nas vertentes, anjo de guarda como um correlato ao Ori, quer dizer, uma divindade individual, pode ter outro nome. Eu encontro anjo de guarda como sinônimo de orixá de cabeça, então não é o mesmo conceito. E há quem chame anjo de guarda como um mentor espiritual, que não é um orixá, pode ser um espírito de luz, de outra origem, de outra circunstância que está agregado àquele médium
para o seu desenvolvimento, para a sua plenitude, para o trabalho de caridade, enfim. Então, veja, dentro da mesma religião, e nós não estamos falando de Yorubá, de língua portuguesa, anjo de guarda, VUP, 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 3 conceitos totalmente diferentes, que cada segmento vai tocar. Agora, se eu tenho aquela postura de exclusão, você é o meu irmão bandista, eu sou o irmão bandista, você fala anjo de guarda para mim, eu já chego e, não, heresia pura. Então, eu perco muito. Agora, que dirá quando nós temos esse diálogo em que a sociedade, de modo geral, parte para o racismo religioso. E, às vezes, o umbandista e o candomblecista, falando línguas diferentes, literalmente, porque uma não é o português, não é? Você acaba, às vezes, falando de conceitos muito próximos, só que de maneiras distantes, porque eu não quero ouvir o outro, a explanação. Ah, então, o que é anjo de guarda para você? O que é Ori? Como é que tua mãe ensinou, teu pai ensinou na família de Axé? Vamos discutir. Como é que se concebia em África é igual nós temos hoje? Depois de tantas vivências aqui, do desenvolvimento das religiões aqui, porque muita gente, às vezes, coloca o seguinte, a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, o Candomblé também é. O Candomblé nasce aqui, não nasce em África, o culto aos orixás é em África, mas os escravizados vieram para cá, para as Américas de modo geral, e foi tudo se desenvolvendo. Por isso que a gente diz que cada casa de Candomblé é uma pequena África, porque o culto em África era diferente, ele era por clã, então todo mundo que nascia naquela região era filho de Oxum, por exemplo. Não era como hoje tem uma ancestralidade que eu divido num dos meus trabalhos que vai sair, eu falo disso. Eu chamo de ancestralidade mítica e ancestralidade espiritual. A Umbanda vai muito mais para a ancestralidade espiritual do que os cultos de nação, que pegam muito a espiritual e a mítica. Então, as formas teológicas diferentes, são religiões irmãs, né, mas que têm conceitos muito diferentes, o próprio conceito de orixá. Então, assim, a mesma gente que é da religião precisa se aprofundar muito, precisa ouvir muito o outro, porque senão você visita a casa do outro numa festa, e em vez de você celebrar, você começa a achar que está tudo errado. E não curte, não participa, não se irmana, né? Aí é ruim. Nossa, isso é muito comum. E daí eu falando já dessa questão do cristianismo, né? Entre as denominações, entre protestantes e católicos, existe muito esse espírito de chegar no local do outro e começar a ver o problema, e não celebrar junto, e não participar junto, e não conversar sobre as diferenças. Isso é do humano, né? É. E aí contamina o sagrado muitas vezes, contamina na vivência, né? Não o sagrado em si. Mas o que vai acontecer? Isso, eu nunca esqueço a fala de um querido irmão reverendo anglicano falando sobre isso. Todo mundo fazia teologia na mesma faculdade católica romana. Aí quando tinha a ordenação das mulheres na igreja anglicana, os católicos romanos iam, mas não comungavam, não participavam da liturgia toda. E aí ele falava assim para mim, eu dava aula num projeto da paróquia, ele falava, poxa, professor, a gente conversava às vezes no final, eu falava, olha, professor, eu vou dizer para você, nem fosse então. Aí eu jogo o exemplo, eu sou da casa X, eu vou a uma festa de Oxóssi na casa Y, tem lá as frutas, os peixes, eu olho e falo, eu não vou comer esse peixe aí, eu não vou comer essa fruta que eu não sei o que é. Quer dizer, como é que eu fui lá então? Então, isso acontece nos mais diversos segmentos, esse lado humano que nubla o olhar sobre o sagrado, em tudo, imanente em tudo, e manifestado no humano que está ali comigo, do meu lado. Verdade. Isso é muito sério, né? Agora, eu fiquei curiosa, o que o irmão estava pensando no Antigo Testamento quando eu estava falando de Ori? Eu não lembro especificamente, mas eu pensei em algumas traduções, e daí eu lembro de ter falado alguma coisa assim. O quanto, por exemplo, a gente pega diversas vertentes do cristianismo, como a gente pega, por exemplo, o espiritismo, que é também uma religião cristã, quando você pega o gnosticismo, como é conhecido hoje, no passado eu não sei, não tenho estudos aprofundados, mas às vezes a gente lê um texto, vê um videozinho e tal, e vê como algumas traduções se dão, não necessariamente no sentido literal, mas exatamente na essência. E algumas tentativas que eu vejo, mesmo que firam o literal, elas são tão bonitas na essência porque elas aproximam. Então aquilo, não é letra morta, porque talvez quem tenha tentado fazer
a tradução mais inclusiva, digamos assim, não tenha o domínio das línguas originais, enfim, mas pelo menos fez um trabalho mais humanizado do que quem às vezes até tinha, mas foi muito ali a ferro e fogo com um objetivo ideológico por trás, qualquer Sim, que fosse. Né? exato. E eu fico pensando como que a gente, muitas vezes, eu me peguei, e às vezes ainda luto com isso, de pegar um texto e dizer, não, o que está escrito no hebraico? Então, para acabar com todas as outras interpretações, né? Só que, quando a gente vê, o texto também foi escrito num contexto ideológico. Também Sim. tinha toda uma construção política, porque não existe uma teologia construída alheia ao político, alheia ao contexto político, né, de sua época. Então, eu estava lendo esses dias sobre a primeira tradução, por exemplo, do texto hebraico, que foi para o aramaico, é o Targum, que é um texto que os judeus traduziram isso antes da tradução grega. Só que não é exatamente uma tradução, é uma paráfrase. E nessa Uhum. paráfrase querem dar explicações. Então, por exemplo, por que Abraão estava no sol do meio-dia, né, na porta da tenda depois de ter sido circuncidado? Aí eles explicam que ele estava ali porque ele estava com dor. E daí, assim, não está no texto, no hebraico, mas na tradução aramaica está toda uma explicação do contexto, tipo, uma razão por que estava daquele jeito. Me lembrou o E Padre Vieira. como? Me lembrou os sermões do Padre Vieira, porque o Vieira faz umas ginásticas assim, ele, Exato. Daiane dos Santos, né? Ele faz umas coisas assim. Se o fundamentalista vai ler o Targum, ele fica horrorizado, mas essa foi uma tradução feita pelos judeus, Sim. né? Então, vai dizer o quê? E daí você vai ter que cancelar toda uma tradição. E daí vai Uhum. cancelar toda a tradição talmúdica posterior, né? E tudo que foi comentado e analisado e criado em cima. Então, é muito complicado você anular toda uma tradição para querer ser fiel a uma tradução, né? Exato. E aí eu quero aproveitar, Ângela, assim, nós enfrentamos isso fazendo um paralelo, vou dar dois exemplos. Bom, primeiro que os nossos mais velhos, seja de Umbanda, seja de Candomblé, em sua maioria não tiveram formação acadêmica. Então, muitos são analfabetos, vêm dos rincões, com uma bagagem cultural evidentemente fantástica, porque nós temos ainda aquelas pessoas que vão dizer, fulano é sem cultura, né? Porque não tem a formação acadêmica, o que é o fim do mundo, né? Mas, enfim, vem com essa riqueza toda e foram tocando a religião com o que tinham. Então, eu sempre sinto isso nos encontros. Eu falo, gente, não sei ainda se hoje ainda tem, porque houve muita mudança, tem internet, mas houve lugares no Brasil em que todas as iabás, todos os orixás femininos eram saudados como Eparrei, que é de Yansan, porque foi assim que aquelas mãezinhas aprenderam. Não, elas não, Oxum eu vou saudar de outra forma. Não, é feminino, as outras são femininas também, vamos embora saudar assim. Você tem muitos lugares no Brasil em que, por exemplo, vem do Yorubá, Iá é mãe e Baba, o babá é pai. Você tem muitos lugares em que as mães, as dirigentes, são chamadas de babá. E tem gente que, outro dia eu vi um texto, eu conversei com o irmão, foi uma conversa muito fraterna, mas tem gente que acusa que isso é um modismo da Umbanda, é falta. Eu falo, gente, isso é ancestral na Umbanda, e vem de como eles sabiam se comunicar. Aí quando eu fui ler a Mariana, ela fala lá que em Moçambique as mestras são chamadas de Bava, que é pai. Eu falei, olha, Sim, esse argumento eu não tinha, e agora é um argumento a mais para lembrar dessas transformações que a língua sofre, né? O Humberto Eco conta, e com certeza não é ficção, é realidade, de lugares, eu acho que na Irlanda, se eu não me engano, em que os bispos católicos quiseram cancelar batismos por causa de desinência. Então se batizava em nome de Patris et Filiae, que ao pé da letra seria em nome do pai e da filha, porque eles não sabiam pronunciar filho, do filho, então não valia o batismo, porque Jesus era colocado como uma mulher. Uma questão de pronúncia. Então, como é que o ritual não valeu? Aí tem aquelas maluquices todas em cima, né? Uns legalismos, e a gente às vezes acaba caindo nas religiões. Eu costumo dizer sempre assim, a Umbanda não tem dogmas,
mas a postura de muitos sacerdotes e sacerdotisas é dogmática. E a gente precisa rever isso. Como é que eu sou dogmático numa religião que não tem dogma, tem fundamento? Então precisou remexer o diálogo aí, né? Olha, e eu falando dogmático, eu lembrei de uma das últimas coisas que eu falei em sala de aula de uma faculdade protestante, confessional, antes de ser mandada embora. Porque é tão forte essa questão dogmática. E eu citei em sala que eu falei exatamente assim. Não, parece que para muitos está escrito assim em João, né? É, ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vem a mim senão pela dogmática. Porque é ela que define, né? Quem é a figura. Então é muito perigoso quando a gente lê o outro com os olhos da dogmática, com E aí, óculos da é dogmática. verdade. E como aqui nós temos irmãos dos mais diversos segmentos, de religiosos, filosóficos, de não crença, não importa. Esses dias também eu comentei num grupo de discussão uma coisa, eu falei, gente, às vezes a gente posta materiais super legais de estudos sobre Umbanda e Candomblé em grupos específicos, o pessoal não vai. Aí se você posta, como às vezes tem gente que posta, um vídeo ou um texto de chamado marmotagem, que são as bagunças, as que fazem em nome dos orixás, aí a pessoa não só vê tudo, como compartilha. Eu falo, e aí eu chamei a atenção, eu falei assim, olha, nas minhas pesquisas, assim, não tem uma quantificação, mas eu encontrei que tem infelizmente, vamos dizer assim, 80% dos vídeos são marmotagens mesmo, mistificações, formas de arrancar dinheiro dos outros, favores sexuais, discursos que não combinam com o acolhimento, a espiritualidade de um terreiro. Não é uma coisa mesmo pesada que você vê em vídeos por aí que o pessoal filma, tal. Tudo bem, isso é verdade, então vamos dizer 80%. 10% não tem nada de marmotagem, tem fundamentos que eu não conheço, que são de um segmento específico, de uma tradição específica de Umbanda que não são a minha. Aí quando eu começo a pesquisar, eu falo, meu Deus, isso não é marmotagem, isso é o fundamento da casa do meu irmão, tem uma razão de ser. E eu falei, 10% são preconceito puro. Se você pegar alguns vídeos de 20 minutos, o que tem de supostas marmotagens? Médiuns masculinos incorporando pombogiras. Não tem excesso, não tem mistificação, não tem nada. Então eu falo, tá vendo o preconceito? Que ainda muitos terreiros têm, que é o masculino médium não pode incorporar espírito feminino. Eu falei, e aí a pessoa passa o vídeo para frente e está repassando um preconceito com o qual muitas vezes ela não concorda, que bom, mas ela não viu o vídeo até o final. Ah, mandaram para mim, está escrito marmotagem, veja que absurdo essa festa de Exu. Eu passo adiante sem ter assistido, porque é tudo automático, né? Não, eu preciso ver se é marmotagem mesmo, e se for, é legal eu passar adiante? Se for num grupo de discussão é para aquilo apontar o dedo, ou não, vamos entender aqui, e há um caminho, então tá, se está havendo marmotagem, a gente precisa fazer uma denúncia, porque nós temos casos, como em todas as religiões, de abuso sexual, de todo tipo de coisa. Então, qual o encaminhamento que eu vou dar? Eu só vou me divertir, achar engraçadinho, então, uma coisa que de repente não é nem engraçada, não, é pesada, tá aviltando alguém. Então eu falo, a gente precisa ter uma postura mais ética diante desses vídeos, desses textos, dessas fotos. E segundo, dar a mesma atenção que se dá a todo esse material ao estudo, né? Que não é um estudo acadêmico necessariamente, mas é uma vivência espiritual, uma construção na própria comunidade. Quando eu digo comunidade, é a família de Axé e todo o entorno, quem participa. Aí eu não sou iniciado, tudo bem, mas é aberto à comunidade, eu me sinto em casa, é para todo mundo, as portas estão abertas. Então como é que a gente vai integrar esse conhecimento? Que é plural, né? Essa corresponsabilidade, né? De construir junto e de se corrigir juntos, né? E quando vê Exato. algo que reforça o preconceito, de trabalhar para que não seja reforçado. Isso é muito importante nas E é comunidades. importante a gente ter essa consciência até para quebrar os estereótipos. Por exemplo, nós sofremos muito preconceito e ele não se justifica, de forma nenhuma. Agora, se eu entro lá no Facebook, no Instagram e posto assim, sei lá, eu não preciso, sei lá, de advogado, porque a minha pombogira vai atrás. Gente, pombogira tem mais o que fazer. Tem gente que compra livro comigo e fala assim, Dermes, mas eu tô sem dinheiro, eu posso pagar depois? Eu falo, não, eu vou mandar o Exu Serasa atrás de você.
Eu falo, pode comprar fiado à vontade, Exu não vai atrás para cobrar nada, não. Não existe Exu Serasa, então a pessoa já se descontrai, porque às vezes a pessoa tem vergonha. Então, assim, eu vou criando situações de ameaças, e por isso que alguns irmãos de terreiro fizeram banners, eu não tenho aqui, se eu achar eu te mando qualquer hora, colocando a legislação e dizendo o seguinte, olha, ameaçar alguém com Exu também é crime, viu? Previsto em lei tal, tal, tal e tal. A gente não pode fazer uso disso como, ei, aqui tudo acontece, eu sou infalível e se você mexer comigo eu boto o Exu atrás de você. O que é isso? De forma Ah, nenhuma. Javé também virou isso, né? O Deus dessa nação que se diz cristã, né? Também está usando Deus, um Deus militarizado, um Deus guerreiro, que se vinga, que gosta de arma, que gosta de vingança, que é contra aqueles que não professam a mesma fé, que incita a Uma loucura, né? intolerância, né? E aí que a gente vai cair de novo nessa questão do literal e do analógico, porque nós temos uma riquíssima mitologia, como todos os povos, todas as culturas, e precisa ser entendido. Por exemplo, quando a gente diz que Ogum é o deus da guerra, como diz um lindo samba do Rock Ferreira, ele é o deus da guerra, mas ele guerreia pela paz. Ogum é conhecido como patacori, ou seja, aquele que corta o ori, corta a cabeça. Mas isso pode parecer uma coisa cruel. O que é o patacori? Ele corta, eu digo assim, que eu traduzo, eu acho mais legal. É mais fácil, mas ele corta a inconsciência para que a consciência brote. Então é um despertar espiritual, não é assim, eu sou filho de algum, pegar a espada e vou lá correr atrás de alguém, né? De forma nenhuma. E aí eu acabo justificando posturas humanas, porque uma coisa, assim, você tem uma filiação espiritual, você tem como os signos do zodíaco, você tem os arquétipos, mas eles não são deterministas. E outra coisa, eu preciso aprender a lidar com a energia do orixá. Se algum é guerreiro, então eu vou ser proativo, eu vou abrir caminho, vou lá para entrevista de emprego, vou ser um ator, eu não sei, eu vou colocar aquela energia. E não vou ser mal educado e dizer, mas o meu orixá é agressivo, é nada. Você que tem uma postura de agressividade que precisa ser trabalhada. Agora, se eu tenho uma força ancestral que vem do orixá, certamente que sim, mas eu estou usando bem. Se eu sou o cara mais estúpido para todo mundo e falo, não mexe comigo que eu sou de Ogum. Ogum é o primeiro a dizer, meu filho, Tem nada tchau, com isso. não tenho nada com isso. É o que Jesus fala lá no Sermão do Monte, né? Que muitos vão dizer Senhor, Senhor, né? Quando chegar perto, não te conheço. Exato, Jesus que vai dizer postura é isso, essa, né? A postura não condiz com... E aí cria mitos. Nossa, eu quando comecei a dar aula, eu trabalhava com um cara que era mulherengo, e ele dizia assim, eu tenho um monte de mulher por causa do cigano que trabalha comigo. Não, ele nem era das religiões, mas tinha um cigano. Eu falei assim, quer só perguntar uma coisa, e se sua noiva, ele era noivo, né? E se sua noiva aflorar a cigana nela? Não, daí eu termino, porque o homem é diferente, enfim. Eu falava, cara, eu nem era da religião na época, mas eu cresci em terreiro, a minha família, né, uma parte dela. Eu falei, olha, eu não concordo com isso não, pelo pouco que eu conheço da religião, aí não é um cigano não, aí é você mesmo que quer ter um monte de relacionamento, tenha, tudo bem, é uma escolha sua, assuma só que seu sua noiva BO, né? sabe, assuma, ela sabe, ela concorda, é aberto ou é escondido? Era tudo escondido, claro, né? Então, assim, a culpa é do cigano. Ah, eu tô com vontade de fumar, é a pombogira que tá encostada. Eu sei das várias histórias que eu coleciono de terreiro, não vou dizer onde é, mas assim, seu Zé Pirinto estava trabalhando em terra, é o seu Zé que trabalha comigo, e aí chegou uma moça com uma mediunidade muito ostensiva, e tudo bem, e aí, né, o pessoal contando para mim depois os cambões, eu preciso de uma bebida, porque a pombogira, e estava de fato, era um processo né, ela não controlava, ela foi lá para isso até, para entender melhor. E não sei o que, não sei o que. Aí eu preciso de uma bebida. Daí disse que o seu Zé falou, claro, moça, um copo d'água para a moça, por favor. Boa, O bombinho subiu na hora. acredito. Resolve o problema, né? Ó, Então, mas assim, só, já a gente tem uns 10 minutinhos para olha acabar, né? que coisa. Que vai cortar, né? Mas ó, é só para a gente ir concluindo, sei lá o que vai fazer. Ela tá toda exusíaca, com essa taça de vinho aí. Ah, tá Ela certo. falou, ela tá toda, né? Quando ela mostrou a tacinha de vinho, eu falei, o que é isso? Daí eu falei, ela falou, ficou preocupada. Eu falei, não, eu tô com inveja porque eu só tenho água aqui, né? Eu vou só mostrar alguns livros, né, que talvez Por favor. ajudem.
livros, que nem o irmão falou do Humberto Eco, eu estava com um aqui dele, Ah, quase a mesma coisa, que fala sobre essas questões de tradução, essas experiências sim. de tradução do Humberto Eco. Você encontra em estante virtual, né? Esse que o irmão citou da Mariana Martins e da Paulina Chiziane, que são moçambicanas, o Ngomangueto, né? O Curandeiro e o Novo Testamento. Da livraria Alafia, né? Já consegue comprar com eles. Esse livro é muito bom. Fala sobre essa experiência do curandeirismo, né? Em relação ao cristianismo. É muito interessante esse paralelo que elas fazem, né? Essas relações. O pessoal que quer entender um pouquinho mais de literatura bíblica, esse guia literário da Bíblia, da UMESP, é fantástico, que vai trabalhar um pouquinho melhor a análise literária dos textos bíblicos. Muita gente me pergunta, e eu, né, queria só comentar, dos textos, por exemplo, daqueles textos de massacres em nome de Deus, nos livros de Josué, na Bíblia, né, naquelas conquistas da terra. Hoje, com os estudos da arqueologia, os biblistas, né, a gente já tem uma ideia um pouco melhor de que muitas daquelas elaborações são míticas, fazem parte né, das tradições, que não houve de fato aqueles massacres como estão ali, aquelas coisas daquela maneira. E que o Javé, que era Deus da guerra originalmente, ele era um Deus guerreiro muito mais na guerra dos camponeses. Um Deus que era muito mais de proteção dos camponeses, originalmente. Então, essa elaboração do Javé guerreiro para um Deus militar, um Deus imperialista, é uma construção ideológica, política, da judaíta posterior, de pós-exílio. Então, a gente tem que começar a partir de Josias, antes do exílio, né? Ezequias e Josias, e depois do pós-exílio. Então, são elaborações temporalizadas a respeito de Deus. Usar Deus como, Deus é guerreiro, ele vai, né, Deus vai vingar, como fazem com os orixás, também fazem no cristianismo de forma completamente leviana, né, tirando o valor da vida humana. Isso é muito grave Sim. mesmo. Tem um livro que até tem a ver com algo que o irmão falou, que é esse aqui, Exu Não É Diabo, também é muito bom. É uma linguagem mais acessível, que não tão acadêmica. Isso que eu gosto, porque daí é mais fácil do pessoal ver. E esse livro aqui, para quem quer se aprofundar na questão dos textos bíblicos, como a Bíblia tornou-se um livro. A questão dos alfabetos, dos povos relacionados na Bíblia e a elaboração mesmo do texto. Então, são livros que eu acho que ajudam um pouco a gente a desmistificar, né? Mas é lindo. Ai, cheirar Deus Eu de Israel, maravilhoso. não, não terminei ainda, eu parei por causa da Mariana e da Paulina, que eu precisava de uma referência dentro das minhas divisões de leitura que eu vou fazendo, vou me organizando, e depois, quando eu estava voltando, peguei o texto base da campanha da fraternidade, que eu acabei não terminando, ele é curtinho, mas eu não concluí ainda. E estou encantado, fascinado, as coisas que a gente tem conversado a respeito naquelas outras semanas anteriores, e falado muito do livro, e tem toda a questão da linguagem, inclusive das línguas e da linguagem, o ensaio que a irmã escreveu, e todos os demais que aqui estão. Dentro disso, é o que eu chamo de visão de mandala, né? Porque você tem a forma, o conteúdo, a representação, o significado, quer dizer, é bem completo, e também numa linguagem acessível. Alguém pode dizer, mas tem a questão acadêmica, mas dá sim para o leitor mínimo, e aquele leitor que de repente não consegue, vamos dialogar com ele, não é? Sim. Como é que a gente vai colocar para os grupos de estudos? Conversei muito sobre esse livro, embora não tenha terminado com a irmã Kátia, né, que assessora a irmã Ivone Gebara. Eu falei, olha, irmã, dentro da questão da construção, da ressignificação, do sagrado feminino e tudo mais, é um livro que está mexendo muito comigo. E além de ter um trabalho seu aqui, teve o seu trabalho de me ouvir e colaborar comigo. Tá aqui. E como a gente tem pouco tempo, então, que você falou, não é? Aqui, pelas minhas contas, temos 6 minutos. Então, eu queria, você me ajuda a ler aqui olha, eu gostaria dos participantes, aquele que escrevesse
fizesse aí, é um sorteio. Qual é o orixá do fogo, se alguém conhece? Vamos lá. Quem quiser escrever aí, rapidão, vai receber um livro em casa, depois me manda o endereço. Escreve aí, Ah, primeiro que escrever, qual que é o orixá do fogo? Se alguém sabe aí, vamos lá. Tá acabando o tempo. A Ângela vai olhando aí para mim. oh, meu Deus. Alguém sabe quem que é o Orixá do Fogo? Vamos, gente, senão não dá tempo. É. Vamos sorteando. Vai acabar. Será que eu sei? Ah, meu Deus. Em 3 minutos. Preenche aí, Ângela. Ninguém escreve, vambora. Ah, não, aí não é justo. Vamos lá, se alguém souber quem é o Orixá do Fogo, põe aí no comentário. Vai ganhar um livro, olha que Vai beleza, ganhar um livro. né? Lindo. Olha só. E enquanto o pessoal... Falando, deixa eu Deixa eu... falar, Olha lá, Ah o lá. Lincoln. O Lincoln Lincoln, respondeu seu Lincoln, gol. depois me escreve, por favor, ó, lá o teu endereço completo, que até segunda eu mando, ó. Ganhou o livro do Xangô. Parabéns, Lincoln. Me escreve depois, por favor, para mandar o endereço. Aê, muito É, bem. Ó, para quem quer, eu acho que essa aqui é uma dica muito a ver com o tema da nossa live, que é a tradução e a letra ou o Albergue do Longínquo. Quem quiser, esse livro aqui ele já está esgotado, mas eu tenho ele em PDF, posso enviar. Só me manda mensagem no privado que eu envio, tá? Me manda um e-mail no privado que eu envio esse livro. Que ele defende as traduções serem o mais literal possível, exatamente para não tentar interpretar com outra mentalidade e acabar tirando conteúdo da essência. Então, é um material que vale a pena para a gente começar a questionar um pouco algumas questões de tradução que podem nos tirar da mensagem que queremos sim, passar, né? Mas é é isso, muito olha, legal. coração, olha, irmão, um privilégio ser sua irmã, ser sua amiga, ouvi-lo e aprender com a sua vida e com a sua mensagem. Eu que agradeço, aprendo muito com você, você sabe disso, tem sido uma construção muito gostosa. E me perguntaram, eu falei, olha, a Ângela deve saber no finalzinho gravar, porque eu não sei. Quando Ah, é? termina, Sim. eu falei, ela... O Wellington me deu umas orientações, que eu agradeço de coração, o Wellington. Ah, daí, quem quiser, daí só me manda no privado o seu e-mail, que eu mando o livro, tá? Isso, manda o livro, olha lá. Mas assim, o Wellington disse que quando termina, ele dá a opção de salvar, e daí eu vou salvar no meu IGTV, daí fica salvo. Maravilha. E a gente continua essa conversa, porque ela é sem fim. Com certeza. E muito gostoso, e fica aqui, então, o convite para a gente se encontrar em outros momentos com a Ângela, trocar, ver outros temas, aprofundar, os nossos irmãos e irmãs vão sugerindo, e é isso que nos mantém. Quanto mais a gente tem visto as situações mais pesadas que têm acontecido em todos os níveis, mais a gente busca ressignificar a vida, mais a gente busca os encontros, e essas palavrinhas mágicas, né, decolonizar, descolonizar, porque é isso mesmo, é a gente chegar ao âmago, sentir a dor da mudança, e essa mudança se cura, como o Baluaê, nosso pai, que tinha as feridas, e quando essas feridas estouraram, se tornaram as flores de Obaloaê, né, que são as pipocas, por isso que a pipoca é relacionada ao Baloaê. Então a gente tem essas transformações, da dor a gente se transformar, e observar as cicatrizes que valem muito mais do que medalhas, né, a gente pode receber medalhas, às vezes, tudo bem, elas são importantes, às vezes são significativas de mortes, quando na verdade as cicatrizes nos lembram de transcendências, de tantas coisas pelas quais a gente passa e estamos aqui, ressignificando tudo, né? Uau, amém. Poxa, é verdade. Lembrei até da música do Emicida, o Amarelo, Pois é, tá vendo? Tudo é das intertexto, né? cicatrizes, né? Poxa, que seja cura para todos os que caminham com a gente, para nós mesmos, para aqueles que nos ouvem e que a gente também aprenda. Não pare de mudar e de crescer. Obrigada E mesmo.
E logo nós vamos falar dessas meninas todas lindas, que são as deusas, e que precisam nos nortear a nós todos, principalmente as formas de masculino, que precisamos ouvir e aprender com elas muito, 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 em todos os sentidos. E na nossa, primeiro internamente, claro, né, e reverberar isso aí tudo. Essa energia, esse feminino, quando a gente fala de sagrado feminino, às vezes a gente pensa em Axerá, vai pensar na Yansan, e não pensa nas mulheres do cotidiano da nossa vida, não. Elas estão aí, né, e a gente precisa aproveitar. É verdade, nossa. Deixa eu ver. Tá parecendo que tinha uma pergunta, mas acho que não tem, não. Não, acho que não. Não, Mas isso é é isso, enxerga. né? Quer falar mais alguma coisa, irmão? Acho que temos mais Eu uma. quero. Se alguém quiser conhecer mais alguns dos livros, é só entrar em contato comigo. Alguns eu tenho para revenda, não tenho todos não, porque são muitos. Graças a Deus eu publiquei, tem muito mais coisa chegando. Mas alguns eu tenho aqui. E aí comigo tem desconto especial, tem frete, não tem Exu Serasa, como a gente viu, tem tudo à vontade. Olha a Cris perguntando. A Cris eu enxerguei aqui, ela vai passar, Cris. O livro do Humberto Eco é quase a mesma coisa. Ciências de tradução. Ele tem, eu encontrei ele na estante virtual. Não é tão fácil de achar, mas pela estante virtual você encontra. E olha, é o livraço. Quer trabalhar com questão de textos, de interpretação, de tradução. Quando eu trabalhava no treinamento de tradutores da Bíblia, para mim isso aqui era leitura obrigatória, né? Mas é claro que Maravilha. quem quer colonizar não lê essas coisas. A Cris é uma irmã muito querida, ela é tradutora, ela trabalha com alemão. Você viu hoje lá a postagem da Tiziana, né, que é tradutora do italiano, já traduziu 2 livros meus, a Tiziana, é um amorzinho. Então, vai passando as dicas aí, por favor. Ó, não sei se a Cris conhece esse, da tradução e a letra, ou o Albergue do Longínquo, do Berman. Esse aqui, então, se me mandar uma mensagem no privado, me manda o seu e-mail que eu envio o PDF desse, porque ele é muito difícil de encontrar esse livro aqui. Daí eu já tenho o PDF. Maravilha. Livros, e o último recado, então, que você falou, se pudesse falar, quem quiser alguma coisa de teologia, perdão, das terapias oraculares, quer marcar o seu horário de búzios, o seu horário de tarô, das outras terapias com que eu trabalho, quer fazer reiki, numerologia pitagórica, tem os cursos aí todos, também curso de tarô, arcanos maiores, e o terreiro e a umbanda, como eu aprendi e respeito todas as tradições, o terreiro é tudo gratuito, tudo voluntário, da vela que a gente acende, a tudo. Quando a pessoa precisa de algo, até mesmo algo que apareça nos búzios, algum tratamento específico, não tem cobrança de nada, não se cobra a mão, como a gente diz, e os elementos eu peço para a pessoa me trazer, ou se mora longe eu passo o valor direitinho, mas não tem não. Então, assim, o terreiro é totalmente gratuito, foi assim que a gente aprendeu, né, o que de graça recebesses e graça dai. Já as terapias oraculares e holísticas são trabalhos profissionais, mas nem por isso a gente deixa de atender, procura fazer preços acessíveis, a pessoa não pode, divide, não tem Exu Serasa, a gente já falou, então tá todo mundo em casa. Para mim foi muito importante, assim. Olha só, o irmão Demes também tem o Tarô dos Orixás, né? Eu achei tão linda essa embalagem, todo o desenho, toda a ilustração, é maravilhoso. Então, também pode adquirir com o Pai Demes, tá? Bom desconto. Olha lá, ó. E a Cris também falou desse aqui, do Como a Bíblia tornou-se um livro. Ele é extremamente completo, abrangente, né? E ele é indicado, olha, só para vocês terem uma ideia, está sendo indicado no doutorado, no curso de doutorado em teologia da PUC. Então, é um material assim que vale a pena a gente ler e reler. Para mim, eu leio e paro e penso, reflito, refaço meu paradigma, porque está tudo. Olha, não caiu, que bom, ainda está. Parece que tem coisa que não cai mais em 1 hora. Ai, graças Então, a Deus, né? dá tempo de falar mais alguma coisa, então?
O pessoal tá aí ainda, dá tempo? Dá. Dá. Então, pensando na tradução das coisas, a gente vai lembrar também que toda religião, mesmo que não tenha essa terminologia, tem o seu aspecto esotérico e exotérico. Ou seja, se trabalha muito com o simbólico. E a gente precisa entender isso, porque, por exemplo, quando a gente pensa, e é em português mesmo, né? Quando você pensa assim, num ponto cantado de Pombogira, né? Pombogira é a mulher de 7 maridos. Cuidado, moço, que ela é um perigo. O que são esses 7 maridos? Esses 7 maridos são 7 caminhos, o próprio número 7, não é? Se são 7 maridos, por exemplo, Exu Caveira, Zé Pilintra, cada um tem uma lição, não é? A ensinar, cada uma tem algo que acrescenta. Tem um outro ponto que esses últimos tempos eu pensei muito nele, que diz o seguinte: Maria Padilha, por que mataste o rapaz? A gente mata e vai preso, a senhora mata e não vai. Então, tem um significado, aliás, mais de um para a gente analisar, esotérico, assim, o que é essa morte, o que é esse aviso do feminino que afrontou o masculino, que agride, tem um bocado de coisa para a gente pensar. E eu digo assim, sei que não vou ofender ninguém, eu digo muito brincando, nós estamos falando de Maria Padilha, não é Flor de Lis, não é? Então são situações bem diferentes, né? Não tem nada a ver com isso. Quando eu estive em Portugal, eu fui a muitos terreiros, e num dos terreiros tinha uma cambone, que é uma médium que auxilia nas liturgias e tudo mais, e tem um ponto de Zé Pilintra que fala isso, né? Matou um cego dormindo, um aleijado na estrada, tem toda uma simbologia por que é o cego, por que é o aleijado não anda, o outro não enxerga, então tem... Mas ela não lembrava o ponto, ela foi dormir, estava na cama dela uma senhora, ela começou a cantar e falava assim: matou um cego dormindo, ele matou todo mundo. Eu falei: o que? Zé Pilintra psicopata? Não é? Ela falou: desculpa, meu irmão não lembra a letra, não sei o que. Eu falei: não tem problema nenhum. Mas assim, tem toda uma simbologia, as cores, não é? É importante. Hoje eu estava vendo um texto de uma irmã que falava do Ministério da Dança, da igreja dela, né? E explicando e tal, alguma coisa assim super legal. E aí eu parei e pensei assim, por exemplo, nas religiões tradicionais de terreiro, a gente não tem um Ministério da Dança, porque tudo se faz dançando e cantando. Então é algo que vem, inclusive, da raiz afro e da raiz indígena, né? Não tem esse destaque porque já não é algo à parte, não é um ministério que vai ser específico e tal. Então a gente tem essas questões todas para acrescentar, para colocar o que é essa simbologia. E é a tradução da palavra, ou tradução por meio do corpo, ou tradução por meio de objetos, de cores, como a gente diz, em que, por ser do sagrado, há momentos em que eu tenho a representação. E há outros que, além da representação, eu diria que todos, mas em níveis diversos, nós temos o axé, que é a energia que está ali circulando. Então não é apenas simbólico. Se fosse apenas simbólico, já seria bonito. Mas além do simbólico, existe uma questão energética que está sendo trabalhado ali pelo equilíbrio de um indivíduo ou da comunidade. Sim. Então não é gratuito, não é assim, não é porque a gente acha bonito, vamos colocar uma cor ali. Não, aquela cor tem uma tradução, ela tem um sentido ou vários sentidos, vários significados. E muitas vezes é velado, como nesses pontos que nós estamos vendo aí. Eu, por exemplo, nunca gostei de um poema, de um ponto cantado, Dermes, hoje eu não me preocupo mais, mas que fala assim: plantei arroz, colhi quiabo, aí como é grande a família do diabo. E o seu Exu Veludo que trabalha comigo, ele dava risada, ele sempre falou assim para as pessoas, que ele sabe quem ele é. Então, se alguém passasse na frente do terreiro e não entendesse, que fosse conversar com o cavalo, que sou eu, né? O cavalo que escreve os livros, que se vire para dar as explicações, que ele sabe quem ele é, e ele veio para fazer um trabalho. Então, se disser, tem a plaquinha que você sempre fala, né, Alain? Quem diz que Exu é diabo já vive no inferno, é o seu Exu Veludo que falou isso aí. Então, é o inferno que cada um quer projetar no sagrado, na forma como o outro celebra o sagrado. E aí eu começo a achar imoral, que Iemanjá tem os seios à mostra, eu não vejo que aquilo é feminino, e até quando eu justifico que é a maternidade, eu passo por cima do feminino, porque a maternidade também, não só. Né? Então, até na forma de eu explicar, eu preciso estar atento para, de repente, eu estou justificando, que foi esses dias o que, infelizmente, alguns segmentos fizeram com relação à questão de gênero na campanha da fraternidade, dizendo, não,
o texto não trata de gênero, só fala da violência. E aí muitos irmãos e irmãs caíram em cima, dizendo, pera lá, nessa justificativa que vocês estão fazendo, vocês estão sendo excludentes. Então eu vejo muitos sacerdotes e sacerdotisas falam, olha, Iemanjá tem os seios à mostra porque é a maternidade. É a maternidade, mas antes vem o feminino. Não é só porque é maternidade. Então vai anular a sexualidade dela Exato. só para moralizá-la, né? Moralizar, ser aceito. Então a E assim sexualidade é não com pode ser os dias. sagrada. E Exato. aí é inacreditável. Agora eu me lembrei já do exemplo bíblico, né? Da mulher samaritana, da conversa dela com Jesus em João 4. Porque ela fala, quando Jesus fala, não, você teve cinco maridos, você teve, né, cinco maridos. Uhum. Esse que você tem não é seu marido? O que é ensinado nas igrejas em cima desse texto? Que tipo de hermenêutica, que tipo de Sim. interpretação se faz? Ah, a Exato. mulher era uma devassa. A mulher Uhum. teve um monte de homem. Sendo que no texto existe uma analogia. Porque para entender o que a conversa dos dois, como que chega na pergunta dela, onde que é certo adorar? Aqui no Monte Garizim ou em Jerusalém? Da onde que ela tirou essa pergunta se a conversa era sobre os maridos? Né? Como que ela chegou no assunto da adoração se a conversa era sobre os maridos? Sendo que ela era samaritana e no contexto dos samaritanos, lá na época quando a Síria levou o Israel Norte, né, espalhou e trouxe pessoas de várias nações para morar na região que eram os ancestrais dos samaritanos, eles trouxeram, tem um texto lá em Reis que mostra que trouxeram suas religiões, suas religiosidades, suas divindades, e eram 5 povos diferentes, cada uma com a sua crença, com a sua fé. E o que acontece? Os samaritanos se tornaram produto dessas crenças, produtos dessas 5 tradições religiosas, né, com suas divindades. E só que na história, os samaritanos foram obrigados pelos judeus, forçados pelos judeus a adorarem o Deus deles, o Deus dos judeus, que era adorado em Jerusalém. E nesse processo, quando Jesus, isso é muito interessante, porque Jesus ele subverte, inclusive, a matriz religiosa dele mesmo, que era o judaísmo do templo em Jerusalém, que ele diz, não é nem lá, nem aqui que é o lugar certo de adorar. E quando ele fala que eles adoram, que o marido que ela tinha agora não era o marido dela, ou seja, o Deus que eles eram forçados a adorar era o Deus dos judeus e não era Deus deles. Uhum. Né? Não era aquilo que era o coração deles. Ele emenda mostrando que não era nem aqui nem lá, não é uma questão de qual é a sua matriz religiosa. A questão é adorar em espírito e em verdade. É a questão de você ser fiel à própria consciência. É você estar. Você. Como nas palavras do irmão, pode me corrigir se eu estiver errada, estar com o Ori, estar orientado no seu Ori, né? Está com ele no lugar. Exato. E não encaminhado, e não perdido, não adorando algo por obrigação, forçado, ou misturando religiosidades sem, de fato, estar com o coração nelas, né? Então, A gente se perde nas coisinhas. Existe um meme que foi feito, eu não lembro que ano foi, faz já uns... Sempre tem, evidentemente, mas estava vendo muita invasão de terreiros, mortes, enfim. E aí o meme era aquela história do Batman e do Robin, que um dá um tapa no outro. sim. Então o Robin, eu não lembro quem bate em quem, mas acho que é o Batman que bate. Um estava dizendo assim, olha, o laço daquela santa tá torto, não é assim que faz no meu terreiro. E aí o outro dava o tapa dizendo, estão invadindo, matando as pessoas, está discutindo o laço da santa. Porque um faz o laço de um jeito na cintura, o outro faz o laço do outro. Eu quero aproveitar que você falou, porque acho que agora está esgotando já. Vamos fazer mais um sorteio, já que você falou da mulher, vamos fazer mais um sorteio. Vou abrir os comentários, então, para fazer o Lá. sorteio para os Ela fiéis. que vê tudo, eu não vejo nada lá, tá vendo? Ó, mais um sorteio de livro, presta atenção. Quem vai ganhar agora, depois me passa o endereço, a cara dela. A pergunta agora é,
orixá dos ventos e das tempestades. Quem souber, bota o nome aí que vai ganhar um livro. O primeiro que escrever, a Ângela acompanha. Vamos lá. Quem souber, comenta. Tá valendo o Não livro, pode, gente, ao não vivo. pode ser o que ganhou o Xangô, hein? O que ganhou já não vale. O Lincoln, É, né? O Lincoln, depois vai o escrever. Lincoln ganhou. O Lincoln já não pode. Os outros todos vão embora lá. E Orixá, enquanto vão escrever, o dos ventos, da tempestade, também da brisa. Que mais dicas que eu posso dar? Se eu der mais dicas. Ah lá, Cris. Depois Cris manda o endereço, ó. melhor. O cara vai Ganhou, Cris. receber em casa. Aí É a sabe o que ela vai maravilha. fazer? Ela vai receber, ela vai ler, ela vai traduzir para o alemão, mandar para uma editora na Alemanha. Já tô até vendo. Uau. E Yansan, assim, a criança é para rei olhar. Ah lá, a Oxum não é. Mas vamos fazer assim: Oxum, Lu Belisário. Ela é orixá das águas doces, ela é da riqueza, ela é minha mãe de cabeça, ela é toda dengosa. Então a Lu vai mandar o endereço dela também, aí ela vai ganhar um Saravá Oxum, que eu não tenho aqui para mostrar. Tá olá, que bom? bom. Obrigada, irmão. Obrigada por esse carinho. E assim, a espiritualidade, eu tenho visto muito isso, eu sei que a Ângela também, até porque você, eu conheci por meio de você o Naked Pastor, né, que você traduz e tudo mais, o bom humor, que se tem perdido muito, que nós temos o fundamentalismo não aceita, a gente tem todo mundo dizendo que, eu postei esses dias, eu não sei o que é pior, dizer que a pandemia veio por causa de uma alegoria no carnaval, ou não ter entendido a alegoria, enfim, são coisas terríveis. E quando você me falou do vinho, a primeira coisa que eu pensei é assim, ai, que falta faz um amigo aqui do meu lado que transforme a água em vinho. Foi a Olha, que eu pensei, eu falei, Jesus, eu sei que o Senhor está comigo o tempo todo, mas olha que agora seria um bom momento de uma transubstanciação aqui de coisas literal, literal. um amigo desse a gente não esquece. Não é? A gente não esquece. Eu falei assim, eu sei que o Senhor está de outra forma, mas podia corporificar aqui também as coisas, né? Que ia ser muito bem recebido. E a gente está junto nisso aí. Né? Existe um provérbio iorubá, Eniakosi Kosi Imale, que eu traduzo de uma forma bem simples assim, onde não há, é mais que isso, claro, né? Mas onde não há humanidade, não há divindade. E a gente encontra em João, né? Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo o irmão que eu vejo? São ensinamentos universais, né? De a gente não buscar o além é aqui, é transcender, é tudo junto, é tudo agora. E É, por isso que a gente celebra, né? dissociar os textos das suas tradições, das suas mitologias. A literatura apocalíptica é fundamental para entender, por exemplo, o Novo Testamento. Então, as coisas não são soltas no ar, os textos sagrados não foram escritos sem estarem conectados ideologicamente, politicamente. Então, a gente precisa começar a colocar o pé no chão e se Sim, humanizar, e ver humanidade nos textos sagrados. Porque senão a gente não traduz eles como eles devem ser traduzidos, né? E quando eu falo de texto sagrado, eu falo também até mesmo das religiões de oralidade, que trabalham a oralidade, porque eu já tinha até comentado com o irmão, para mim, a oralidade é o texto sagrado das religiões ancestrais, né, que trabalham a ancestralidade. Então, isso é o texto sagrado. As histórias das vovós, essas histórias são o texto sagrado. Então, sim, isso não pode ser perdido, isso não pode ser deixado de passar adiante, né? E tudo isso também tem contexto, tudo isso também é político, é histórico, é ideológico e precisa ser transmitido. Também nessa riqueza, né? Não solto, porque a gente perde muito quando dissocia os textos dos contextos, né? E é complicado. a questão do fundamentalismo acaba com toda a alegria do trabalho com o transcendente. Até mesmo quem, quem, quem não tem fé nenhuma, né? A questão do ateísmo. E para mim, o texto sagrado do ateu é a ciência, né? É isso, são sistemas explicatórios, da onde se busca sentido. Esse é o sagrado.
Então, não deixa de ter o sagrado no ateu, que Exato. busca seu sentido na ciência, que busca, né, essas explicações. E a gente precisa, né, também, como o irmão mesmo disse, procurar ajuda naquilo onde nós temos a nossa confiança e depositamos a nossa fé, mas sempre aliados à ciência. A gente não pode deixar de comungar e de aprender e de receber desses irmãos ateus e daqueles que não professam fé nenhuma, mas que estão produzindo vida, estão valorizando a vida, estão trazendo, humanizando melhor do que muita gente por aí, né? Se humanizando e dando suas vidas para a preservação da vida nesse mundo. É isso aí. Eu tenho E vontade de ficar, né, conversando a vida inteira com o é irmão, mas gostoso. É gostoso. Eu digo assim, eu gosto dos flashes, né? Eu não vou falar muito mais, não. Mas assim, senão cansa o povo. Mas a gente puxa a coisa pela memória e por causa de alguma coisa que eu estava pensando esses dias, eu falei, eu lembro a primeira vez que eu fui a Salvador. E o que que eu fiz? A primeira vez que eu fui ao Pelourinho, eu dancei parte da noite com uma freira vindo da Paraíba, que era parente de um amigo. Porque ela chegou, eu percebi pelo pouco conhecimento que eu tinha das comunidades eclesiásticas de base, porque eu era muito novinho. Bom, já não era, eu já tinha 21, não sei. Mas eu percebi todo o discurso, a vivência dela, eu falei, ela é ligada à teologia da libertação, à teologia bem pé no chão, de tudo. E eu falei assim, o diálogo interreligioso a gente leva por toda parte. E eu que não sei dançar, que sou muito assim duro, eu me senti tão à vontade, falei, a senhora quer dançar comigo? E nós dançamos. ai, E que eu lembro delícia! dessa cena, o quanto aquilo me marcou, porque muita gente viu até como chacota, falar, ele tirou ela não estava com toquinha, ela não estava mas ela tinha uma curiosidade, dava para ver que era uma freira. Alguém deve ter falado, ele foi lá por chacota, por brincadeira. Não, ela estava na mesa com as pessoas e era parente de alguém. E foi uma alegria tão grande, porque aquilo para mim teve um significado. Né? Uhum. Eu falei, olha, a gente tem que levar o diálogo a toda parte, ela se sentiu bem comigo, eu bem com ela, não houve nada de uma sexualização, uma forçação, um ridículo, como muita gente achava que poderia ser, uma provocação. E estava ali tudo acontecendo. Então são os pequenos milagres de cada dia que a gente traz, que a gente carrega, que a gente leva, e que significa. E na questão do sagrado, eu vi isso muitas vezes. Eu vi uma imagem não é de agora, não, de há muitos anos, em um evento interreligioso, havia um pastor, eu não me lembro de qual igreja, de qual segmento, e o padre Júlio Lancelotti tirou a estola e colocou no pescoço dele e disse, você é meu irmão, nós celebramos a vida juntos. Naquele momento eu falei, mas se não matar o padre Júlio agora, não sei quando vai ser. Porque, né, muita gente com certeza viu uma heresia, um sacrilégio, um sei lá o quê. E eu vi aquilo na TV, não lembro se era época de Natal, que era, eu falei, meu Deus, como eu queria estar ali do lado, para dar um abraço nos dois e dizer, eu me sinto ali, eu me sinto junto, parece que a escola foi posta em mim, né? Então, quanta coisa bonita que a gente tem para ressignificar, É sempre, verdade. né? Eu digo assim, com uma certa tristeza no meu coração, que hoje, para publicamente eu poder chamar você de irmão, eu tive que me desligar das instituições Uhum. protestantes, porque que não admitem esse tipo de atitude, de eu reconhecer em você como meu irmão. Sim, E eu, para ser fiel à minha consciência, eu tive que desconectar da instituição, não das pessoas, mas da instituição. Então, essa institucionalização da fé, ela é nociva nesse ponto, uhum. quando ela não permite que a gente se veja como irmão, quando ela não permite que a gente tenha essa liberdade de dançar com todo e qualquer ser humano, porque somos irmãos, Sim, porque somos da mesma família. E essa chamada da campanha da fraternidade, eu acho que, pela primeira vez, eu acho que eu senti a alegria de compartilhar, de ler, de perceber essa luta em comum, né? Contra o racismo religioso, contra a intolerância, contra todo tipo de perseguição em nome de Deus.
né? Isso é muito, muito sério, importante, uma luta que a gente quer convidar todos, né? Que estão Claro, aqui, que venham a ver essa live depois também, a se engajarem junto, né? Porque somos irmãos, sim. independente da nossa profissão de fé ou ausência de profissão de fé. É isso aí, muito bem. Estamos juntos, né, irmãos? Estamos juntos. É uma alegria, é um privilégio caminhar com você eu agradeço a sua paciência e o seu carinho, porque como recentemente eu saí de instituições, eu estou assim, eu sei que eu estou bem lisa com questões religiosas, né? Com assim, as pessoas chegam perto e eu fico meio assim, né? Não, eu quero me envolver, mas não tanto porque eu estou ainda em processo de desintoxicação religiosa, mas é da instituição, né? E de tudo que eu já causei através dela também, como colonizadora, como querer enfiar a minha fé com ela abaixo dos outros. Então, hoje eu estou tentando ressignificar tudo, e é um processo bem, bem lento, né? Mas eu agradeço de coração a sua paciência, porque é difícil encontrar pessoas como você, irmão. É muito difícil. Eu agradeço o carinho, o diálogo, as trocas, que são muitas, os materiais, tudo que você manda, tudo que a gente vai formando. E vamos nos encontrar mais vezes, vamos juntar mais esse povo lindo que está aí nos acompanhando, sugerindo, propondo e desenvolvendo. Que é assim, bem a palavra agora está me escapando, na espontaneidade das coisas que a gente vai fazendo, é mesmo no sentido que você falou, se a gente institucionaliza, perde muito. Eu costumo dizer assim, que as religiões a gente precisa ter o afeto acima do protocolo. Fundamento não é protocolo. Se o mais novo pede a benção do mais velho e o mais velho depois vai pedir do mais novo, é uma troca, é por uma questão de o outro é mais velho, evidentemente é uma forma de respeito, mas não é que ele é melhor que eu, ou é um protocolo, eu tenho que ir lá pedir a benção. Não, eu não tenho que ir, eu vou porque existe uma palavra, a gente está falando de tradução, né? Uma palavra que a gente usa muito nas religiões tradicionais de terreiro, que se chama obrigação. E eu, quando fiz o dicionário de Umbanda, sempre, antes do dicionário até, mas esse eu não tenho para vender com desconto, tá, pessoal? Mas em livraria tem. O que acontece? Eu botei lá, obrigação não é ser obrigado, é dizer obrigado, dizer obrigada, já que o termo ficou. Como existe um termo, esses dias a gente estava discutindo também no grupo de estudos de Umbanda, que é o termo corpo limpo, que é quando, e o corpo sujo, que é quando você se prepara para algumas atividades mediúnicas, você não consome álcool, não toma, não come algumas coisas, enfim, não tem relações sexuais. Eu sempre faço questão de dizer, gente, não há nada de errado com a comida, com a bebida e com a relação sexual. Naquele período você está se preparando para uma intimidade com o seu orixá, é por isso que se usa o termo corpo limpo, por favor, não, quando você tiver relações sexuais, você não está com o corpo sujo. Ou se você comeu a carne, tomou uma cervejinha com os amigos, não é corpo sujo. A expressão ficou corpo limpo, mas a gente precisa ressignificar. Senão, parece assim, eu sou purificado aqui e a pessoa que está do meu lado não é. Você começa a criar categorias, subcategorias e não dá. E o afeto tem que estar à frente. Eu me lembro de uma festa muito linda que eu fui há alguns anos, lembro como se fosse hoje, e uma moça veio pedir a bênção ao final daquela festa, que foi muito bonita, muito significativa. Eu estava num terreiro de pessoas muito amadas, e nunca tinha me acontecido isso. Aconteceu e foi pela espontaneidade, né? A gente diz brincando que pai de santo novo é igual jogador de futebol de time de várzea, só dá passe errado. Né? Dentro do bom humor. Aí a moça veio na fila, não lembro muito bem, e eu vi que ela estava grávida. E aquilo foi tão instintivo, ela veio pedir a benção, eu catei a mão dela e pedi a benção. Eu falei, não, eu peço primeiro para você, eu sou filho de Oxum, a mãe da maternidade, como é que eu vejo você com esse barrigão? Agora você pode pedir para mim. Porque foi mesmo, não foi uma coisa que, eu vou fazer, vai sair na foto, não teve foto, não foi nada disso. Mas quando eu olhei, eu falei, não, eu tenho que pedir para ela primeiro. Eu sei que ela está pedindo, quando pede a benção, não é a minha, é os orixás, né? Que eu sou o canal, é para eles que bate cabeça e tudo mais. Mas olha aqui, Oxum corporificado nesse barrigão bonito, como é que eu não vou pedir a benção primeiro para minha mãe? Não é? E assim vamos nós, vamos tocando o barco. É o reconhecimento do sagrado. Pois é. Muito obrigada. Eu que agradeço muito a fé.
Tamo junto, viu? Que privilégio. Obrigada mesmo pelo Estamos carinho. caminhando, o privilégio é meu. E logo, quando passar tudo isso, esse povo lindo todo, a gente vai poder encontrar também pessoalmente, aquecer, tirar foto junto, sentar ali, comer junto alguma coisa. Vamos Aí sim. eu levo vinho pro irmão. Tá vendo? Olha só. Ah, Campo Largo. Que eu vou Campo lá. Largo. Campo Largo, conheço. Bom demais. É. Beijo, muito axé a todos, muito axé, viu, Ângela? Tamo junto aí na luta. Axé. E olha, obrigada a todos que acompanharam e que vão assistir. Eu vou tentar salvar aqui, espero que dê Ela vai certo. salvar agora. É. Mas entre em contato com a gente pelo privado. Deus abençoe. Abraço. Um beijo, muito axé. É, irmão. Agora você vai fechar aí primeiro, né? Isso. Sim, isso.